Ora bem, primeiramente, quando Jesus chama Deus de seu Deus, isso é mais do que natural, porque Cristo, na sua condição humana, Bom, então aqui já temos o primeiro erro. Em Apocalipse 3:12, Jesus chama 4 vezes alguém de meu Deus, com pronome possessivo, meu Deus, ou seja, o Deus que está acima de mim. E isso não é na sua condição humana. Aqui já estamos na condição celestial de Jesus. Não existe natureza humana, não existe condição humana nos céus. Jesus não está na sua condição humana. Já começou errado aqui. Então, só para reforçar, esse texto não se refere à condição humana de Jesus, mas à condição celestial, em um nome maior do que ele tinha antes de vir à Terra. É bom deixar isso bem claro. Ele se subordinou à divindade. As pessoas precisam entender uma coisa. A divindade, as pessoas da divindade possuem funções diferentes no plano de salvação. Então, na encarnação, Cristo tem uma subordinação funcional, de função, em relação a Deus o Pai. Então ele chama Deus de Pai e de Deus. Só para deixar bem claro mais uma vez, aqui nesse contexto de Apocalipse 3:12 não se está falando do Jesus encarnado. Vamos deixar bem claro isso. Aqui o contexto é o Jesus celestial, o Jesus poderoso, acima, o Jesus divino, na sua natureza divina, participante da natureza divina. Esse não é o Jesus humano. Vamos deixar isso bem claro, que o Leandro já começou errado aqui. Ele está usando um truque, apontando para o Jesus terrestre, explicando o Jesus terrestre, quando a pergunta foi sobre o Jesus celestial. Então aqui já começou errado. É um truque de resposta. Não se enganem por isso. Outro ponto sobre o qual eu também quero falar é a questão da subordinação funcional. É importante que a gente entenda que esse termo não é bíblico. Subordinação funcional não é um termo bíblico. Além do mais, ela também não tem nenhum precedente bíblico. Jó 36:23 diz assim, ninguém pode dar ordens a Deus. Outro ponto interessante, a palavra funcional, no sentido de função, não altera em nada o fato de Cristo ser submisso em essência a Deus. Por quê? Porque toda subordinação é funcional. Toda ela tem a ver com a função. Toda. Não existe subordinação não funcional. Toda a subordinação tem a ver com a função. Assim sendo, dizer que é uma subordinação funcional não altera em nada o fato de que ela é real. Então dizer que ela é funcional não altera nada. Você tem que mostrar que ela é irreal. Se ela for irreal, aí é diferente. Será que essa subordinação ela é irreal? Aí é outra questão. Agora, quanto a ela ser funcional, não altera em nada. Jesus continua sendo submisso em essência ao Pai. Então você tem que provar que ela é irreal, que Jesus mentiu ao dizer meu Deus, 4 vezes nos céus, não na terra. Lembrando mais uma vez que aqui o Sr. Leandro Quadros disse que Jesus estava na terra quando ele na verdade estava nos céus. Ele mentiu aqui. Só um pequeno comentário quanto à questão da sujeição. No arranjo do casamento, a mulher ela é submissa ao marido. E a Bíblia diz que, assim como a mulher é submissa ao marido, o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do marido e Deus é o cabeça de Cristo. Então essa submissão ela é funcional? Sim, ela é funcional, mas a questão não é essa. A questão é que ela é real, independente se ela é funcional ou não. Então o Sr. Leandro Quadros conseguiu não ficar quieto, falar alguma coisa e ao mesmo tempo não dizer nada. Imagine que você me diga assim: por que você prefere ir na churrascaria do gaúcho e não na churrascaria do paulista? E aí eu lhe digo, eu vou na churrascaria do gaúcho porque lá eles servem carne. Ué, mas toda churrascaria serve carne? Por quê? Porque esse é o propósito da churrascaria. Churrascaria que não serve carne não é churrascaria. Da mesma forma, a minha justificativa não é válida. É a mesma coisa que dizer que isso é submissão ou subordinação funcional. Ela não explica. Dizer isso não explica a questão. Agora, no aspecto essencial, Cristo não possui subordinação. Por quê? Tá, vamos fazer uma pausa aqui. Isso tudo que você vai falar é inútil, porque você não respondeu ao argumento da pergunta, você não respondeu a pergunta feita. Por que é que Jesus, mesmo nos céus, em sua mais elevada glória, chama alguém de meu Deus com pronome possessivo? Isto é, o Deus que está acima de mim, o meu Deus. Quem é esse Deus?
pode Deus ter Deus acima de si próprio? Por que é que Jesus, mesmo em sua mais alta glória, tem um Deus acima de si próprio? Esse não é o Jesus encarnado, como você está respondendo, esse é o Jesus celestial. Então não tem nem o que falar. Você nem respondeu a pergunta, você puxou a pergunta para outro ponto, que é Colossenses. Não é esse o ponto. Colossenses 2,9 é um texto tão claro que diz que em Cristo, diz aqui o texto, vou ler para você. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que é toda? É toda mesmo. Ou seja, Cristo não é maior e nem menor que o Pai em relação à sua essência divina. Agora, na sua encarnação, ele assumiu uma função subordinada em relação ao Pai. Eu não me canso de responder essa pergunta. Veja só, Colossenses 1,19, que diz ali, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Aqui eu estou usando a versão Almeida Corrigida e Fiel, que é a pior tradução que nós temos, mas é que os trinitários mais gostam. Então, por que toda a plenitude da divindade habita em Cristo? Porque o Pai lhe deu, foi do agrado do Pai. Em nenhum momento se diz que a plenitude da divindade é aplicada ao Pai porque foi do agrado do Filho. Isso não acontece. Sempre as ordens vêm de pai para filho na Bíblia. Sempre. Porque o pai sempre é maior do que o filho. Em existência, em sabedoria, em conhecimento, em tudo. Ademais, se esse texto é também tão absoluto, vamos ver Efésios 3,19, que fala algo bem interessante. Veja o que diz ali, E conhecereis o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Peraí, nós vamos ser cheios de toda a plenitude de Deus, assim como Jesus? Quer dizer que nós somos deuses agora? Os cristãos são deuses? O que é estar cheio de toda a plenitude de Deus? Com certeza não é ser o próprio Deus, porque senão os cristãos também seriam assim como Jesus. Agora, tem um detalhe interessante. Se o fato de Jesus chamar Deus, de Deus, o Pai de Deus, o argumento não é que o filho chama o pai de Deus, mas que o filho chama o pai de meu Deus. Um Deus acima, o Deus acima de mim. Meu Deus. Não Deus, mas meu Deus. Diminui a divindade de Cristo, então você vai ter que concluir que o Pai também é um Deus menor. Sabe por quê? Deus o Pai um dia também chamou a Jesus de Deus. Mas ele não chamou Jesus de meu Deus com pronome possessivo. Então, ele chamou de Jesus de Deus no sentido de poderoso, mas não de meu Deus. Não o Deus acima de mim, não o meu Deus. Pronome possessivo. E você sabe disso e você está enrolando o pessoal. Isso é antiético. Olha o que diz aqui Hebreus 1,8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Esse texto é uma citação do Salmo 45. Esse Salmo 45 tinha sido dirigido primeiramente ao rei de Israel. Repito, ao rei de Israel. Então aqui a palavra Deus foi usada para o rei de Israel. Em que sentido o rei de Israel era Deus? Será que ele era o Deus Supremo? Não. A palavra Deus aqui assume um sentido subordinado. E note que no Salmo 45, Jeová Deus não chama o rei de Israel de meu Deus, com pronome possessivo, meu Deus, mas de Deus. E essa palavra Deus aqui tem um sentido subordinado, obviamente. A única vez em que a palavra Deus nesse contexto aparece com o pronome possessivo é quando se fala do pai em relação ao filho. Quando se diz que o filho tem um Deus, o teu Deus, o teu Deus. É engraçado que o pronome possessivo só aparece quando se diz que é o Deus do filho. Mas nunca se diz que o filho é o Deus do pai, mas o pai é o Deus do filho. Sim, o pai pode chamar outros de deuses, mas nunca de meu Deus com pronome possessivo, isto é, o Deus que está sobre mim. Isso o pai nunca chama ninguém, mas o filho chama. Vamos ver então onde o pai chama outros de deuses, não só o filho, mas outros. Veja só, o Salmo 82,6 diz: Eu disse, vós sois deuses, vós sois filhos do Altíssimo. Então aqui Deus está chamando os filhos do Altíssimo de deuses, mas nunca de meu Deus com pronome possessivo. E Leandro, cá entre nós, você sabe disso. Você não me engana não. Eu duvido, eu me recuso a crer que você não percebeu. Você sabe o que você está fazendo. Ou seja, assim como Cristo chamou o Pai de Deus, Deus o Pai também chamou a Jesus de Deus.
Não mesmo. O filho chamou o pai de meu Deus, e o pai não chamou o filho de meu Deus. E você sabe disso, eu duvido, eu me recuso a crer que você está equivocado, que você não percebeu isso. Ademais, em Êxodo 7:1 diz que Jeová chamou Moisés de Deus, mas não Moisés de meu Deus, porque Moisés não é Deus do Deus Todo-Poderoso, mas Moisés, por algum motivo representativo, foi chamado de Deus pelo pai, mas nunca de meu Deus. Então o seu argumento, com todo respeito, ele não pode ser sustentado, logicamente, com base nas Escrituras. Não, tu tá de brincadeira comigo. Você tá brincando, assim, não. Solta uma meme aí engraçada pra gente brincar um pouquinho, porque tu tá de brincadeira comigo, né? Ainda mais se considerarmos o seguinte, e aqui já vamos responder a segunda parte da sua pergunta. Quando Deus Pai chama Jesus de Deus, e falando que o trono de Jesus é para todo sempre, sabe da onde, meu irmão, que saiu esse texto aqui de Hebreus 1:8? Do Salmo 45, versos 6 e 7. E sabe de quem os Salmos 45, 6 e 7 está falando? De Yahvé, do Deus do Antigo Testamento, do Deus cujo nome é formado pelo tetragrama sagrado. Só que não. Veja só, aí a gente faz esses vídeos e expõe vocês ao ridículo por causa do argumento de vocês que é ridículo, daquilo que vocês falam que é ridículo, e aí vocês têm a audácia de fazer um vídeo dizendo que nós escarnecemos, que os escarnecedores são burros, que os escarnecedores são isso, são aquilo, são filho do diabo, mas você tem a audácia de falar um lixo desses. Desde quando que o Salmo 45 fala de Yahvé? Só na tua cabeça. Quer saber? Eu até vou ler o Salmo 45 para ficar ainda mais bonito. Diz assim, ó: meu coração palpita por causa de um assunto bom. Estou dizendo, meus trabalhos se referem a um rei. Seja a minha língua o estilo de um destro copista. Tu és deveras mais bonito do que os filhos dos homens. Encanto tem sido despejado sobre os teus lábios. Por isso Deus te abençoou por tempo indefinido. Isso aqui está falando de um rei humano. Então ali no versículo 6 diz: teu trono, ó Deus, é por tempo indefinido. Aqui a palavra Deus está sendo aplicada no sentido subordinado. Será que o rei de Israel era o Deus Todo-Poderoso? Óbvio que não. Ele era um humano. Mas por que o ser humano era chamado de Deus, se é que essa é a tradução correta? A palavra Deus aqui tem um sentido subordinado. Então veja só, quando Deus, o Pai, chama o Filho de Deus, se é que ele chama, se é que essa é a tradução correta, então ele chama Deus no sentido subordinado, porque é este o sentido do Salmo. Então, o teu argumento, Leandro, virou-se contra ti mesmo. O teu argumento prova que tu estás errado. O teu argumento prova que Jesus não é o Deus Supremo, mas sim um Deus subordinado. Ademais, esse texto não diz, repetindo, meu Deus, ele não tem o pronome possessivo. Então aqui, eu só tenho a agradecer a você por ter usado esse argumento, porque ele prova que nós estamos certos e você errado. Então, se o Pai utiliza-se dessa expressão do Antigo Testamento para falar de Jesus, o argumento seu, na verdade, foi totalmente o contrário. Na verdade, a Bíblia está provando que Cristo é Deus no mais pleno sentido e que a doutrina da Trindade está totalmente reafirmada à luz das Escrituras. Mais uma vez, você só pode estar de brincadeira comigo. Isso não é sério, né, Leandro? Aí depois eu quero ver você ter a audácia de fazer um vídeo dizer que nós não prestamos, que isso e aquilo, que nós somos isso, que essa gente é escarnecedora. Agora você conta piada e você não quer que a gente dê risada. Pera aí. Então vamos ter um pouquinho de senso lógico e de compromisso com a verdade. Porque daí a gente para de brincar, né?